Muito bom, caríssimos. Nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo as obrigações acessórias. Recordando que da junção, da união, da incidência do fato na norma, ou da norma no fato, para ser mais exato, nascem relações jurídicas, nascem deveres e direitos. Todo direito, se você parar para pensar, ele é um pouco de natureza obrigacional. Não todo, mas o mais ligado ao nosso cotidiano, sem dúvida alguma, é dessa forma. Se a gente notar, casei, por exemplo. Casei, tem direitos e obrigações. É evidente que uma pessoa normal não fica pensando nisso no dia a dia. A não ser que seja um casamento que tá fracassando. Caso contrário, não vai ficar pensando, meus direitos, minhas obrigações. Mas, juridicamente, tem todas umas regras, uma série de normas do direito civil, do direito de família que incidem sobre a realidade do casamento e vão gerar o quê? Direitos e obrigações, relações jurídicas. No campo tributário, previdenciário, tributário, que é o que a gente está vendo, mesmíssima coisa. Você vai ter o quê? Você tem uma série de regras e depois tem a vida, os fatos. Quando tem a incidência da norma, da regra, no fato, na vida, nascem direitos e obrigações. Aqui a gente está vendo as obrigações acessórias, as obrigações de natureza instrumental, aquelas obrigações de fazer ou não fazer, e como já falamos anteriormente, o descumprimento de uma obrigação acessória gera o quê? Transforma numa obrigação principal, a transforma numa multa, a converte numa multa, ok? Vamos continuar vendo as obrigações acessórias previstas na 8.212 de 91. As empresas e os empregadores domésticos devem reter na fonte as contribuições dos segurados que lhes prestem serviços. Perfeito. É uma obrigação acessória? É uma obrigação acessória, sem dúvida alguma. Veja que questão interessante. Vamos dizer, uma situação que acontece muito, uma empresa que não registra o empregado. Ou ainda, registra o empregado, mas faz uma prática, evidentemente, criminosa, ressalve-se, que é pagar por fora. Isso é crime de sonegação. A gente acha que não. Isso é tipificado no direito brasileiro como crime de sonegação previdenciária. Mas sem entrar no mérito, vamos pegar mais aqui no tributário. Vamos dizer uma empresa que registra uma pessoa, um trabalhador ganhando R$1.000 e, na verdade, ele ganha 3.000. Olha, independentemente da questão penal, essa empresa descumpriu essa obrigação que eu acabei de falar para os senhores, que obviamente tem que reter na fonte todas as contribuições corretamente. Ela já vai ter o recolhimento de uma multa, perfeito? Alguns autores, daí já é uma questão controvertida, entendem inclusive que a responsabilidade passaria a ser dela. A própria 8.212 direciona um pouco falando o seguinte, olha, nesse caso, quem tem que pagar aquela contribuição, inclusive a parte do empregado, seria a empresa. Aí existe aí uma divergência, mas o que não há divergência nenhuma é, se não registrar o empregado ou registrar menor, descumprir uma obrigação acessória e vai ter que pagar, vai ter a cominação de uma multa. O que mais que nós temos? Entregar, se for o caso, claro, PPP para os trabalhadores. Aqui ela já tem uma correlação, já é uma obrigação acessória de natureza previdenciária. Como já estudamos em outra oportunidade, o que quer dizer o PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é essencial, ele é um documento individual que todo empregado, não só empregado, mas trabalhador avulso também, e nos casos dos segurados individuais que trabalhem para cooperativas de trabalho ou produção, todos eles, ao rescindirem o contrato de trabalho ou encerrarem a sua atividade perante aquela entidade, eles têm direito de receber esse documento. Esse documento nada mais é que uma folha de papel, vamos dizer assim, se fosse em papel, hoje tudo consta em programas, mas é uma tela na qual constam o quê? Todas as informações que o resumo dos LCATs, dos laudos técnicos das condições ambientais de trabalho, relativas àquele empregado. Então, a título de exemplo, vai constar o seguinte, fulano de tal trabalha em contato habitual e permanente com agente nocivo ruído, no patamar de 87 decibéis,
com ou sem uso de EPI eficaz, equipamento de proteção individual eficaz. Isso é essencial, gente, porque caso contrário, esse trabalhador não vai conseguir obter aposentadoria especial. Nem preciso falar que isso acontece muito na prática, prejudicando muito os trabalhadores, porque depois fica difícil. A empresa fechou, daí como que vai fazer? Daí são situações muito difíceis que muitas vezes geram o quê? Que aquela pessoa não tenha direito a um benefício que, em tese, ela teria o direito. Bom, então o PPP é extremamente relevante e há a combinação de multa por cada PPP, cada documento que não for entregue aos trabalhadores. Então, existe aqui como obrigação acessória entregar, se for o caso, PPP para todos os trabalhadores. Falo se for o caso, claro, porque se ele não trabalhar com insalubridade, obviamente não há essa necessidade. Emissão de CAT, comunicado de acidentes do trabalho. A CAT, gente, a empresa tem a obrigação de emiti-la de imediato em caso de morte ou até o primeiro dia útil após o acidente, na hipótese do trabalhador não ter morrido. Em caso de acidente do trabalho, qualquer que seja, pode ser o acidente típico, que é aquele traumático, caiu um teto, a pessoa perdeu um dedo numa máquina, o acidente típico é o de natureza traumático, ou mesmo no caso de doença de natureza ocupacional. Perfeito? A doença do trabalho, a doença profissional, qualquer uma delas, também deve gerar o acidente do trabalho, a emissão da CAT, do comunicado de acidente do trabalho, mesmo que, isso que é importante, mesmo que eventualmente não haja concessão do benefício. Até porque você nem sabe se vai ter o benefício ou não. Muitas vezes, vamos pegar o seguinte, a pessoa sofreu um acidente hoje, não faleceu. Bom, você vai ter 24 horas na prática, então, primeiro dia útil, normalmente 24 horas, para emitir a CAT. Agora, se ele é empregado, você vai ter 15 dias para saber se vai ter direito a um auxílio doença acidentária ou não, porque os 15 primeiros dias nós sabemos que eles não são pagos pela empresa, mas não a título de benefício previdenciário, até porque quem paga benefício previdenciário é o INSS. A empresa paga o salário, mesmo estando afastado do trabalhador. Então, os 15 primeiros dias são de responsabilidade da empresa, que paga a título de salário. A partir do 16º dia, que o trabalhador vai passar, se for o caso, a ter o direito ao auxílio-doença acidentário. Então, só para a gente entender bem, emissão da CAT independe, inclusive, se vai gerar direito a um benefício acidentário ou não. Ocorreu acidente do trabalho, com ou sem morte, doença ou acidente típico, tem que emitir a CAT. Não emitiu a CAT, vai ter a combinação de multa. Muito bem, então aqui nós vimos as obrigações acessórias. Vamos ver agora um outro tópico que é execução fiscal. Eu vou apenas explicitar como funciona, basicamente, rapidamente, uma execução fiscal e depois, claro, a gente vai falar as características específicas da Lei 8.212 com relação à execução fiscal. Só para não ficar jogado. Como é que funciona uma execução fiscal? Execução fiscal, gente, é a ação por meio da qual o Estado cobra suas dívidas, tributárias ou não tributárias. Claro que nos interessa, no caso, a tributária. Vou explicar rapidinho como que a coisa funciona. Vou usar aqui essa parte branca mesmo aqui da nossa tela. Vamos ver. Então, tudo começa, vamos ter o fato gerador, não é? A gente vê o fato gerador, obrigação tributária, ok? Depois vamos ter o lançamento, que no caso específico já estudamos. Aqui ele pode ser lançamento por homologação, quando eu preencho a antiga GFIP, né, o E-Social, eu informo passo todas as informações para a Receita, lançamento por homologação, pago e aguardo a homologação da Receita, ou eventualmente o lançamento de ofício por meio de uma fiscalização que a gente chama de notificação de lançamento. Seja de um jeito, seja de outro, tem o lançamento. Do lançamento nasce o crédito tributário. Crédito tributário nada mais é que um valor. Então, a empresa, por exemplo, eu sei que ela tem que pagar, por exemplo, R$10.000 de contribuição previdenciária. Isso é o quê? Quando está bem concretizada a obrigação tributária principal, eu chamo de crédito tributário. O normal é que a empresa pague. Se ela não pagar, eu terei o quê? Se ela não recolher, antes de ajuizar uma ação, eu tenho que inscrever em dívida ativa.
Já devem ter ouvido falar disso, né? Escrever em dívida ativa. O que é esse negócio de escrever em dívida ativa, gente? Na verdade, é um procedimento administrativo de verificação do crédito. É como se fosse um controle de qualidade daquele crédito, para saber se eu posso ajuizar uma ação de cobrança ou não. Então, eu analiso, quem? Procuradoria da Fazenda Nacional, aqui no nosso caso, né? Das contribuições previdenciárias. Então, eu analiso, vejo, não, realmente ela não foi paga, não foi compensada, não prescreveu, não decaiu. Então, tudo está em tese, pelo menos, ela pode ser objeto de cobrança? Pode. Daí, nesse caso, eu inscrevo na dívida ativa. O que é inscrever? Eu pego o livro da dívida ativa, que hoje não é mais físico, mas isso é irrelevante, coloco todos os dados. Olha, o credor, no caso, é a União Federal, o devedor, a empresa X, o valor, R$10.000, legislação, Lei 8.212, coloco todos os dados e tiro uma certidão. Nada mais é uma certidão que uma cópia, né? Uma cópia do livro da dívida ativa. E essa certidão, esse documento, sabe como chama? CDA, Certidão da Dívida Ativa. Então, esse é um título executivo extrajudicial, que é essencial para entrar com uma ação, que é o próximo passo, para exigir o pagamento, né, daquela dívida. Essa ação chama-se execução fiscal. Perfeito? Depois da execução fiscal, o devedor, que é o contribuinte, pode se defender por meio de uma ação chamada embargos à execução fiscal. Embargos à execução fiscal. E, por fim, se ele não tiver, se realmente for devido, teremos o leilão dos bens. Aqui falando de uma forma muito simplificada, só para a gente entender as diferentes características que tem aqui na execução fiscal das contribuições previdenciárias. Bom, e o que nós temos aqui de diferente? Porque a Lei de Execuções Fiscais é a Lei 6.830 de 1980, chamada Lei de Execuções Fiscais, que ela foi derrogada, alterada parcialmente pela 8.212, basicamente no seu artigo 98. Então, o que traz principalmente esse artigo 98, gente? Primeiro, a possibilidade de protesto da CDA. Pode levar esse título, esse documento, a certidão da dívida ativa, a protesto. Protesto mesmo, cartório de protesto, vai abalar o seu crédito. Você está devendo, fala, puxa vida, você está me falando que eu posso, mesmo fora que antigamente, né, tinha cheque, promissória, etc., pode ser protestada. Esse documento também pode? Exatamente, é isso. Isso, claro, é um instrumento que visa o quê? Visa incentivar o devedor a pagar a dívida, porque ninguém gosta de ter o nome protestado, porque daí não consegue empréstimo bancário, cartão de crédito, não consegue nada. Vai vender uma casa, tem mais dificuldades, ou comprar também, ok? O que mais? Parcelamento do valor da arrematação. Você arremata e você pode pagar o mesmo número de meses de qualquer parcelamento dos tributos federais, que isso está em outra lei, mas já falo para os senhores, em até 60 vezes. Então isso é interessante, porque às vezes vai comprar uma casa, um imóvel, um bem um pouco mais caro, você fala, puxa vida, e eu posso parcelar? Normalmente não, aqui pode. O que visa tudo isso, gente? Essas normas que derrogam a legislação ordinária, essas normas que alteram a legislação ordinária, elas visam facilitar o leilão judicial. Porque daí eles querem, o importante, pensa bem, para os cofres da Previdência, que entre o dinheiro. Então, protesta a CDA, puxa vida, o devedor fica com medo, vai lá e paga. Eu tenho o leilão, que é o último ato, né, do processo de execução fiscal. Tenho lá 2 leilões. Primeiro leilão pelo valor da avaliação. Segundo leilão por qualquer valor que não seja preço vil. Puxa vida, a pessoa se interessou lá por um imóvel, consegue comprar o imóvel até às vezes por 60% do valor da avaliação. Mas às vezes o imóvel é caro. Então, calma. Aqui nesse caso, a gente deixa parcelar em até 60 vezes. Acaba sendo uma boa. Vai ter mais arrematantes, mais gente que vai comprar e a Previdência, obviamente, acaba recebendo dos seus devedores. Que mais? Adjudicação por 50% do valor da avaliação após leilão duplo negativo. O que é isso? É assim, você tem 2 leilões. Leilão duplo quer dizer isso. Primeiro leilão, você só pode comprar, se você for um arrematante, um licitante, estiver lá no leilão, se pelo preço da avaliação, sei lá, então o imóvel foi avaliado em R$1 milhão, o imóvel do devedor.
Então, só pode no primeiro leilão ser vendido por R$ 1.000.000. Daí, não é no mesmo dia, você tem um prazo e posteriormente, se não tiver licitante, arrematante no primeiro leilão, a gente vai para o segundo leilão. Daí é qualquer valor que não seja preço vil. Normalmente os juízes aceitam 60% do valor, se for um imóvel, por exemplo. Daí, nesse caso, no segundo leilão, pode ser arrematado por valor menor. Se mesmo assim ninguém se interessar, a Receita Federal pode adjudicar. O que quer dizer adjudicar? Pegar para si esse imóvel, qualquer outro bem, pagando 50% do valor da avaliação. Se tiver uma casa, por exemplo, valia R$ 1.000.000, sei lá, um sítio, por exemplo, R$ 1.000.000, você vai perdê-la por R$ 500.000. É isso. E vai colocar para pagar a dívida. E se a dívida era R$ 1.000.000? Sinto muito, vão buscar mais bens do devedor até encerrar, até fechar essa dívida. Perfeito? Muito bom. Esse tema daqui é um tema de execução fiscal que a gente encerra, mas a gente continua na próxima aula, execução fiscal mais ligada à reclamação trabalhista. Até lá, abraço.